Olá, pessoal. Vamos falar sobre a discursiva do TJ Paraná. O TJ Paraná que acabou de formar a comissão, né? Já tem aí o levantamento de mais de 800 vagas para o próximo concurso público que acontece agora em 2024, né? Se Deus quiser. E desse quantitativo de vagas, a gente tem pouco mais de 600 reservas, né? Para o técnico, tá bom, gente? O concurso aí de nível médio. Bom, eu vou falar sobre a última discursiva que caiu para o TJ Paraná, uma discussão em que a gente teve 6 alunos aqui da turma com as maiores notas daquele concurso, né? Tanto que falo e mostro, vou mostrar para vocês 2 desses 6 aqui com as maiores notas, porque eu vou comentar as redações. Então, um vídeo de apresentação, eu não vou mostrar exatamente as 6, mas vocês vão ver por esses duas redações que eu escolhi, inclusive entre esses 6, né? Uma redação de quem tem mais facilidade para fazer e a redação de quem tem mais dificuldade. E o resultado foi o mesmo, tá bom? Então seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, né, de discursivas para concursos. E também, se você quiser ser aluno nosso, gostar desse vídeo, quiser estudar conosco, quiser se preparar, né, com informação de quem tem mais de 2 décadas de experiência com concurso público, por isso que o Turma de Redação Concursos, que é esse projeto menor que vocês estão vendo, tem um alto índice de notas de excelência, um alto índice de aprovação. Por quê? Porque é muito indicado por alunos veteranos, alunos já aprovados no próprio tribunal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A última discursiva que houve para o TJ Paraná foi uma discursiva proposta pelo Sebrasp, né? Esse aqui é exatamente o enunciado da discursiva, certo? Para o nível médio. Quem geralmente fazia este concurso era o FPR, que tem um modelo de prova diferente, tá, pessoal? Um modelo diferente. Tanto que a gente está começando o curso, a gente está começando o curso com foco no Sebrasp. Se houver alguma mudança, nós vamos mudar o foco, vamos redirecionar para o FPR, tá bom? Isso aí sem problema algum. Portanto, se você quer começar a estudar com antecedência, o que você vai pegar agora é mais informação fresquinha, a cabeça vai se ordenar melhor, você vai ter mais tempo para você, assim, se ambientar em relação ao texto para concurso, tá? Mudando a banca, a gente faz adaptação, tá bom? Tudo bem? Bom, o tema passado do Sebrasp, apesar de ser um concurso para a justiça, não teve nada exatamente a ver com justiça, tá bom, pessoal? O tema falou sobre cultura. Isso mesmo, cultura e cidadania. E é muito comum em provas de tribunais de justiça a banca acessar outros conhecimentos, tá certo? Que não conhecimentos que são assim muito inerentes à própria justiça. Eu cito um exemplo, né? Ano passado nós acertamos o tema do TJ do Espírito Santo, que foi sobre a questão dos Yanomamis, tá certo? Quer dizer, o tema dos Yanomamis estava em alta e a banca bateu ali em cima. E é exatamente isso que ela faz, tá bom? Aquele tema estava em alta e ela foi para cima daquele tema. Então não foi difícil acertar, foi um tema assim bastante previsível, tá certo? E a gente aqui no curso está sempre acertando temas. Os alunos gostam de relatar pra gente essas questões. A gente tem aqui, por exemplo, aqui a aluna comentando o nosso acerto no IPEA recentemente, né, em fevereiro. Tinha outro comentário aqui que eu apaguei de uma aluna falando sobre o nosso acerto no concurso para a Câmara dos Deputados. A gente acertou o tema do cargo mais concorrido à Câmara dos Deputados. Por quê? Pela experiência mesmo. A experiência te dá um pouco mais de visibilidade, perdão, você se torna um pouco mais visionário em relação à experiência, por conta de você já ter na sua cabeça todo um esquema, uma forma de enxergar o quanto a banca trabalha, tá certo? É assim, geralmente, quando você é veterano, você já tem esse feeling, né? Vamos dizer assim. Pessoal, vamos falar sobre o Sebrasp e sua discursiva vou falar para quem está começando e também para quem já está na briga, para que vocês tenham dois tipos de informação. Informação inicial e informação atualizada. Primeiro, o que nós temos? Na época, quando a banca fez a propositura do tema, ela disse o seguinte, considerando os fragmentos de texto apresentados anteriormente, né, eles têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo abordando. Então a banca deu 3 comandos. Isso aqui, gente, vai formar um texto contínuo, tá certo? Um único texto, um texto contínuo. Não é texto 1, 2, 3, mas ele forma um texto contínuo. Quantos parágrafos, professora, deve ter este texto? Ora, quantos deve ter, né, ou seja, a quantidade máxima, vai ficar um pouco ao seu critério. A quantidade mínima é que a gente diz, não pode ter menos de 3. Por que não pode ter menos de 3?
Porque você tem pelo menos 3 itens. Você tem 3 itens. Um detalhe importante. Por que eu falei que pode variar a quantidade máxima? Porque aluno que às vezes gosta de fazer uma introdução, gosta de fazer introdução, tem valor? Não. Não, a banca vai avaliar os itens temáticos que ela pediu. Tem valor, assim, para a banca avaliar erros de língua portuguesa, coesão, essas coisas assim. Tem. Mas tem gente que gosta de fazer uma introdução, tem gente que gosta de fazer uma conclusão, então você tem 5 parágrafos. Mas tem gente que não, vai direto ao assunto, quer responder o item 1, já dissertar sobre este item, perfeitamente estará fazendo uma redação, ou seja, você fará uma redação dentro do parâmetro estrutural do Sebrasp, sem dúvida alguma, tá? Perfeito? Show! Então você tem aqui o item 1, que vai falar sobre a importância da cultura para a formação integral do ser humano. O item 2, a relação de cultura e cidadania. Item 3, o dever do Estado de garantir o acesso à cultura, bem como incentivar a difusão e preservação das manifestações culturais. Quer dizer, eu estou fazendo um concurso para a justiça e eu me deparo com este tipo de proposta. Como é que eu vou fazer, professora? É aquilo que eu falei, eu trouxe aqui entre as minhas 6 redações com maiores notas, né, que aconteceu em 2019 ali, exatamente neste concurso. Todos os meus alunos tiraram 40 pontos, eles perderam pontos ali no desconto gramatical, basicamente. Então, ali um cálculo para 38 ponto alguma coisa, 39 ponto alguma coisa, mas todo mundo ali fechando, né? Vou até mostrar para vocês 2 dessas discursivas, conforme eu disse. Todo mundo fechando nota aqui em macroestrutura. Olha só, 2 pontos, 14 em 14, 12 em 12, 12 em 12. Eles vão perder nota aqui, porque aqui sempre tem um escorregãozinho, gente, de gramática, tá vendo? 40 pontos aqui, tirou 39,8. Aí veio outro, ó. Quer ver? Aqui. Espelhinho. 2, 14, 12, 12. Pode ver que a correspondência da nota é a mesma. 2 erros gramaticais, caiu para 39,87. Foi assim na nossa feliz temporada, né, no TJ de 2019, né? Foram 6 notas assim de 40 pontos mesmo ali, cravados, tá? Vamos lá. E com poucos erros gramaticais. Isso que é interessante. Pessoal, como é que eu trouxe? Vocês vão ver daquelas 2 redações com notas altíssimas. Eu trouxe de uma pessoa que já tinha facilidade, entrou no curso já com muita facilidade para redigir, e de outro candidato com dificuldade para redigir, que eu quero mostrar para vocês que o concurso é tão democrático, vocês tendo a informação correta, praticando as redações de vocês dentro da informação correta, porque não adianta treinar 10, 20 vezes de forma incorreta, vai perder teu tempo, né, e dinheiro, e vai criar expectativa e vai se frustrar, isso é muito ruim. Mas você treinando de forma correta, treinando com bastante consciência do que está fazendo, e isso que é importante, você entender o processo, você absorver e saber o que está fazendo na hora da prova, não é? E não fazer por automatismo. O que vai acontecer? Você tira a nota de excelência, tá certo? Então dá tanto para o aluno com dificuldade em redigir quanto para o aluno que tem facilidade. Eles aqui são praticamente nivelados, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, para falar sobre um tema que é espinhoso, como é que eu consigo fazer isso? O Sebrasp é muito técnico, então se você tiver técnica, você vai longe. Vocês vão ver que aqui eu tenho somados 38 pontos, estão vendo? 14, 12 e 12. Eu não tenho os 40 pontos que estava avaliada a redação da época. Por quê? Ora, porque 2 pontos a banca destinou para o que ela chama de apresentação. Tá bom? Para apresentação. E a apresentação envolve letra, margem, paragrafação, né? Tem que estar tudo bem alinhadinho, bem perfeito, para você não perder esses 2 pontos. Porque se você perder pontos aqui, é tão difícil a gente, na fase do recurso administrativo, conseguir modificar essa sua vida aqui, tá certo? Então não é legal. O legal é que você consiga manter esses 2 pontos, quer dizer, já tem 2 pontos na largada se você for uma pessoa caprichosa. E aí vem, esses 2 pontos advêm naturalmente de você rascunhar a redação para não cometer pequenas, assim, rasuras em grande monta no texto definitivo, na folha definitiva.
Mas Júnior, não dá tempo. Dá sim, gente. Essa história de que não dá tempo, isso não existe, tá certo? Isso aí, as pessoas falam isso muitas vezes para quem não vai treinar nada. Aí realmente não dá tempo, não tem prática, né? Não tem prática, não sabe como proceder. É muito mais difícil você conseguir um bom desempenho perto de alguém que já tem perícia na coisa, né? Imagina duas pessoas socorrendo uma pessoa acidentada, um exemplo. Você não tem nenhuma noção de primeiros socorros e tem alguém ali que por acaso pertence ao corpo de bombeiros, está ali por acaso. Essa pessoa vai agir muito mais rápido, com muito mais perícia, muito mais chances de salvar a outra pessoa que está numa situação adversa, do que você que não tem experiência. Você vai entrar num campo, nesse caso, em que você demora muito para pensar, tá? O que você vai fazer primeiro? O outro já tem mais habilidade. Então é isso. Cursos discursivos com informação, né, ali de primeira mão, informação bem objetiva, informação que você absorve com facilidade. Você tem o quê? Você tem toda a perícia para você chegar à sua discursiva fazendo teu rascunho rapidinho. Então veja que aqui a banca faz esses 3 pedidos. Quando a gente pensa nessas questões de apresentação, vocês podem ver que os alunos conseguem manter, eles têm diferentes tamanhos de letra. Tá vendo? Aqui é um tamanho de uma letra menorzinha, mas bem visível. E aqui uma letra maiorzinha, não é a letra mais bonita do mundo, mas é uma letra legível, tá certo? Também bem visível. Você pode misturar letras, tá? Pode ser letra de forma, letra palito, o que você quiser, não tem problema, mas tem que ter o desenho do grafema bem executado. O que a gente chama de desenho do grafema? Acentos bem visíveis, para o examinador saber que aqui tem um acento, certo? Vírgula bem visível, entendeu? O ponto bem visível, os alunos não colocam, para o examinador saber que tem isso. Vai dividir sílaba é hífen, que você tem que usar, não é underline, tá vendo? Tô mostrando que redações que os alunos tiraram total, tá? Sempre com hífen. Dar aqui, ó, tabular para ingressar no texto com espaçamento correto para indicação de parágrafo. Não ultrapassar a margem. É isso, isso é apresentação. Errou. Um simples traço sobre a palavra. Escreva ao lado, você não vai colocar em parênteses nem nada, tá certo? Então é isso. Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado, gente, que a gente diz, é o cuidado com a precisão temática. Então, aqui, muita atenção, porque os alunos tendem a pegar parte das palavras, não pegar o conjunto todo, e isso acaba virando um problema. Veja só, o primeiro item fala da importância da cultura para a formação integral do ser humano. E o segundo sobre a relação de cultura e cidadania. Então, vamos nos basear aqui nesses dois. O que vai acontecer aqui? Importância da cultura para a formação integral do ser humano. Você vem aqui na redação do aluno, ó, procurando exatamente isso. A cultura é de fundamental importância para a formação integral do ser humano. Aqui, o aluno fez isso. Isso, basicamente isso, tá? Todo esse processo cria uma forte relação entre cultura e cidadania. Relação de cultura e cidadania. Era a palavra-chave do segundo item. Se eu for para a segunda discursiva, aqui o da segunda é da pessoa que tinha mais dificuldade para escrever. Olha só o que acontece. A cultura é um elemento, importante para a formação integral do ser humano. E outra, a cultura guarda relação com a cidadania. Tá vendo? Então veja que esses alunos vão ter, assim, cada um, né, com seu estilo, uma forma de retomar os itens temáticos. Então esse é o primeiro dado importante. E aí você vai dissertar sobre o primeiro item, vai dissertar sobre o segundo e tal. Vamos supor, né, que aqui você falando do segundo item, vou pegar aqui para a conta ficar mais fácil. O segundo item valia 12 pontos. E aí, na hora que o examinador vai julgar, ele costuma colocar uns conceitos: 0, 1, 2, 3. Então, para você atingir 12 pontos, a sua resposta tem que estar perfeitamente enquadrada aqui. Quando eles soltarem a vista de prova, você vai entender, tá? É exatamente isso, entendeu? Se você tirou isso aqui nessa casa aqui, então quer dizer, você vai ficar aqui com 9 pontos, certo? E aqui, peraí, estou fazendo coisa errada. Aqui você vai ficar com 8 pontos e aqui com 4 pontos, certo? Tudo bem? Perfeito. Por quê? Ora, porque a banca vai pegar esses 12 pontos, vai dividir por 3,
E cada vez que você avança numa parte da resposta, você vai ganhando 4 pontos, tá certo? Que é esse valor aqui. Então, se você trouxe uma única relação de cultura e cidadania, você tem 4 pontos. À medida que você for subindo essa relação, você vai aumentando o volume de pontos. Perfeito até aí. Agora, um detalhe para principalmente para quem é veterano, né? Tem que ter muita atenção a isso. Às vezes, pessoal, e acontece bastante com muita frequência, o candidato traz a resposta sobre relação entre cultura e cidadania de uma forma totalmente coerente com o que consta no padrão de resposta. Ele foi lá, fez a composição dele e aquilo saiu totalmente coerente com o que consta no padrão de resposta. Mas, por alguma questão, tá? Por alguma questão, quando ele trouxe esse assunto, na hora que saiu a nota preliminar, ele não ficou com 12 pontos, muito pelo contrário, ele acabou ficando apenas com 10 pontos, mesmo tendo a resposta, o conteúdo da resposta totalmente condizente com o que estava no padrão de resposta. Ele ficou apenas com 10 pontos. O que aconteceu com este candidato para que este evento se sucedesse? Vamos pensar um pouquinho. É o seguinte, lá no edital, assim que a banca lançar o edital, tá? Eu não abri aqui para vocês porque eu não tenho edital ainda, a gente não está na fase do edital, a gente está na fase pré-edital. O Sebrasp, lá na parte de avaliação da discursiva, sempre escreve que a discursiva deverá ser clara, concisa, né, tal, e fala assim no final, primando pela coesão e coerência. Primar pela coesão e coerência. Então, essa ideia de clareza, concisão, né? Clareza, concisão, coerência, nossa, hoje tá bravo, e coesão, é uma ideia que a banca chama de nota de redação. Ela vai pegar esses 12 pontos, vai dividir por 6, certo? E aí ela terá uma reserva de 2 pontos para descontar caso você tenha uma expressão ruim, uma expressão faltosa, vamos melhor dizendo. Faltosa em que sentido, profa? A sua expressão, por exemplo, carece de coesão, né? Está mal articulada, tem problemas de paralelismo, há muito truncamento sintático, que são problemas textuais. Ou seja, o conteúdo está ali, mas não escreve bem. Então a banca vem e te tira, tá certo? 1/6 aqui dessa sua nota final. Então, isso é muito comum. E aí os alunos às vezes nem sabem por que eles estão perdendo nota. É a chamada nota de redação, tá? E como é que a gente evita essa perda dessa nota de redação, prof? Aí, minha última dica para você aqui. Basicamente, eu vou pegar aqui, ó, do aluno que tem mais dificuldade, certo? Que tinha mais dificuldade. Aliás, vou pegar do aluno que tem menos, depois vou porque tem mais dificuldade e faço uma comparação. Primeiro, precisão temática. O aluno cumpriu aqui? Esse aqui é o que escreve bem, tá? Ó, a cultura é de fundamental importância para a formação integral do ser humano. Sim. Então, por que ele escreve bem? Ele trabalha com precisão primeiro, precisão e objetividade. Segundo, ele trabalha com boa coesão. Veja só, ele domina os nexos de coesão. À medida que ele vai trabalhando com períodos menores, ele vai usando esses nexos com muita precisão temática, tá? E a redação dele é bem tranquila, ó. A cultura é de fundamental importância para a formação integral do ser humano. Nesse aspecto, o acesso a esse bem material relaciona-se com o direito à vida em seu sentido amplo, ou seja, o direito a uma vida digna que resguarda as liberdades fundamentais. Quer dizer, tem preocupação em explicar de forma mais clara, né? Aqui, esse mecanismo, ou seja, preocupação com clareza. Dessa forma, tal prerrogativa possibilita que o indivíduo, né, se reconheça como integrante de determinado grupo e que crie sua própria identidade cultural que contribui para a afirmação de seus direitos acessórios de acordo com o contexto em que este se insere. Quer dizer, veja aqui, ó, mais coesão, tá certo? Ó, esse bem material, mais coesão. O aluno consegue fazer um bom paralelismo, também um bom equilíbrio de frases, ó, possibilita que o indivíduo, né, se reconheça e que crie. Tá vendo? Na soma dessas duas orações ele consegue um bom equilíbrio.
Então, são qualidades textuais que ele desenvolve bem. Aí você chega no aluno que tem dificuldade, a gente nota que tem um pouquinho de dificuldade, mas ele cumpre todos os critérios, por isso que tira a nota boa no Sebrasp, mesmo sendo uma redação que você faz, essa redação tá estranha, mas tem uma nota boa. Ó. A cultura é elemento importante para a formação integral do ser humano. Ponto. Então conseguiu. Diante disso, aqui, tá vendo? Com isso, além disso, ademais, ou seja, o aluno foi colocando ponto final em tudo que ele podia, lógico que tem que ter sentido, né? E colocando nexos de coesão para ficar bem demarcado. Porém, como ele tem uma redação um pouquinho dura, você vê um certo desconforto. A redação, você nota que cumpre todos os critérios, mas a redação não tem uma leveza. Então vamos ver, ó. A cultura é um elemento importante para a formação integral do ser humano. Diante disso, a Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todos o acesso e o pleno exercício de direitos culturais. Com isso, o Estado garante a possibilidade de um indivíduo desenvolver-se com todo o seu potencial. Ademais, a cultura protege a história de determinado povo, além de prevenir que atrocidades como o nazismo aconteçam. Além disso, o desenvolvimento cultural do ser humano, especialmente a partir da educação, melhora a qualidade de vida dos indivíduos, promovendo assim os direitos humanos a ele inerentes. Gente, vocês podem ver que até tema ligado ao Holocausto veio aqui no meio, tá certo? Não que não faça sentido. Mas o aluno, ele tá assim, tateando mesmo. Então ele vai período a período. Mas por que ele tira nota boa? Porque ele usa bem os nexos de coesão, por mais estranhos que esses nexos fiquem, por mais que há uma estranheza, porque esses nexos vão comportando assuntos que são um pouco, não tem muita interligação entre si. Mas como o examinador não tem esse critério, o critério dele é a coesão, né? E a coesão, bem ou mal, ela dá uma chapiscada na coerência, ou seja, meio que deixa nebulosa a coerência, então o aluno consegue tirar uma nota boa. Então veja que tudo é técnica, tudo é muito no campo da técnica, tá certo? Que você vai trabalhando, aprendendo a usar esses nexos, aprendendo a fazer a distribuição desse assunto, e aí você consegue se dar bem na discursiva para concurso, tá? Pessoal, então essa foi a nossa primeira dica, você conhecer um pouquinho do Sebrasp, saber o que te espera, né? Saber que entender que redação é técnica, tão somente técnica, e isso é o que vai levar você a ter um bom desempenho, uma boa aprovação no seu concurso público, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima dica. Gostaram? Curtam esse vídeo, comentem. Se quiserem ser nossos alunos, embaixo desse vídeo tem a descrição do curso, do nosso contato.